E já estamos gravando a aula, tá bom? Pode Ok. mandar ver aí. Bom, boa tarde a todos. Está todo mundo me ouvindo bem? Está tudo certinho? Sim, Todo mundo consegue sim. me ouvir? O áudio Legal. tá ótimo. Nossa, hoje foi uma correria. Acabei de sair de uma classe bíblica. Você vê que está tudo diferente aqui atrás. Essa aqui, normalmente eu faço da minha casa, mas hoje eu estou aqui na igreja Adventista do Boa Vista. Aí foi tudo uma correria só. Tanto que até vou pedir desculpa para vocês, que hoje a correria foi tanta que eu não consegui colocar os versículos na tela. Eu vou compartilhar o PowerPoint, mas os versículos na tela eu não consegui pôr. Então, se você tiver com a sua Bíblia hoje, eu vou pedir que você acompanhe comigo. Agora, se você não conseguir acompanhar comigo, como está ficando gravada essa aula, eu vou disponibilizar o PowerPoint também e a aula depois que é gravada para você acompanhar na Bíblia, tá certo? É que eu não consegui colocar hoje por conta da correria, mas vai dar tudo certo no final das coisas. Bom, vamos lá. Ó, seguinte, eu vou compartilhar minha tela com vocês então. Quer ver? Só um momentinho. Todo mundo vendo minha tela? Então, vamos lá. Isso, legal. Então, vamos lá então. Só para a gente recapitular, na última aula, o que a gente viu? A gente viu sobre a volta de Jesus, que ele é aquela pedra do sonho de Nabucodonosor, que ele vai vir com seus anjos, todo o olho verá, ele não vai tocar mais na terra, como a gente viu, ele vai vir com todos os seus anjos, semelhante a um trovão. Enfim, a gente estudou sobre a volta de Jesus no último sábado. Isso. Aí hoje a gente vai fazer um estudo bem importante, que é o seguinte: tem muitas pessoas que ficam colocando data para o fim do mundo, data para o mundo acabar. Será mesmo que tem uma data para o fim do mundo? O que a Bíblia dá sobre esses períodos da volta de Jesus ou do fim do mundo? Será que a Bíblia tem uma data específica? É isso que a gente vai ver hoje. Quando virá o nosso Senhor Jesus? Será que a Bíblia aponta o período que ele vem? É isso que eu quero ver com vocês. Então vamos lá. Hoje, quando eu comentei, infelizmente os textos não vão estar na tela, o texto em si, só a referência, né? Então vamos lá. Que perguntaram os apóstolos? Aqui é uma passagem de Mateus 24, que eu aconselho vocês a lerem depois todo o capítulo 24 com mais calma, porque ele é um capítulo muito importante para nós hoje. Ele traz instruções para nós sobre o período da volta de Jesus. Mas vamos lá. Mateus 24, versículo 3, eu estou com a minha Bíblia aqui, só que eu vou ler no celular para ganhar tempo, tá bom? Aí, se vocês quiserem acompanhar também, Mateus 24, versículo 3 diz assim: ó, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos e em particular, e lhe pediram: diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Aqui os discípulos perguntaram para Jesus quando o fim das coisas ia acontecer. Jesus, nesse contexto, ele estava andando com os discípulos e os discípulos mostraram para ele o templo, né? Aí eles falam assim, olha só que construções, olha só que templo bonito. E Jesus falou assim, vai chegar um tempo que não vai ficar nenhuma pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. Aí eles ficaram perguntando, quando que vai acontecer essas coisas? Porque para eles, o templo era algo que ia durar para sempre. Quando o templo caísse, o mundo acabava. Então, por isso que eles ficaram alarmados com com a afirmação de Jesus, que ia chegar um tempo que aquilo tudo ia destruir. Aí eles pensavam, bom, você vai destruir o templo? É a volta de Jesus e o fim de todas as coisas. Por isso eles fizeram essa pergunta para Jesus. Quando que isso tudo vai acontecer? Aí Jesus deu algumas respostas para eles. Vamos lá na Bíblia para ver qual que foi a resposta que Jesus deu. Em Mateus 24, versículo 15, diz assim: quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no santo lugar, né? Então Jesus deu uma descrição. Ele deu um período. Quando vinha aquele profeta, o abominável da desolação. Vamos também no livro de Lucas, no capítulo 21, do 20 ao 24. Do 20 ao 24 diz assim. Você conseguir acompanhar comigo aí na sua Bíblia?
Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Então os que tiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontram dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias serão de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Ai dos que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, a ira contra este povo. Cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os templos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. O que Jesus estava falando aqui? Jesus começou a descrever uma sequência de acontecimentos para que eles conseguissem entender quando todas aquelas coisas aconteceriam. E o que Jesus estava falando aqui? Jesus primeiro começou a se referir à destruição de Jerusalém no ano 70. Depois que Jesus morresse, ressuscitasse, fosse levado aos céus, ele estava começando a dar uma descrição de uns fatos, para que todo mundo conseguisse entender quando que aquelas coisas começariam a acontecer. Se a gente for ler o livro de Mateus, capítulo 24 todo, vocês vão perceber que Jesus usa muito o paralelo da destruição de Jerusalém com a destruição do mundo. Ele usa esse paralelo porque era o que os discípulos conseguiriam entender, facilitaria para eles conseguirem entender a situação do fim do mundo. Então Jesus começou a descrever a destruição de Jerusalém no ano 70. Essa destruição foi algo terrível. O general Tito, se eu não me engano, sitiou Jerusalém. E depois de um período, ele invadiu Jerusalém e destruiu tudo, inclusive o templo. Só sobrou do templo aquilo que a gente vê lá em Israel hoje, que é o Muro das Lamentações. Só sobrou aquilo lá. Então, Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído. E até Jesus fala assim, ai das que estiveram grávidas, dos que estiveram na cidade. Ele fala para ficar alerta, que quando essas coisas começarem a acontecer, que eles têm que fugir. O general sitiou Jerusalém, ficou um tempo. Sitiar, o que é? Quando um exército circula assim a cidade, ninguém entra, ninguém sai. Isso é sitiar. Então esse exército do general Tito romano fez isso. Ninguém saía, ninguém entrava. Só que num período ele saiu do sítio. Era a indicação que Jesus até está dando aqui agora para que eles possam fugir. Porque depois que ele saiu, ele se afastou, ele voltou depois de alguns dias e destruiu a cidade de Jerusalém. E já era. Enfim, destruiu tudo. Só voltou a ser nação agora de 1945 que Jerusalém, Israel, voltou a ser nação de novo. Então, Jesus, nessa sequência de fatos, primeiro ele falou da destruição de Jerusalém, depois ele falou de um outro fato que está em Mateus 24 e 21. Vamos lá, Mateus 24, versículo 21. Se você tiver com a sua Bíblia. Olha só, o que ia acontecer depois da destruição de Jerusalém? Porque nesse tempo, é o versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. O que Jesus está falando aqui? Depois da destruição de Jerusalém, os cristãos seriam perseguidos desde aquela época até 1773. Foi um período enorme de perseguição. Que quando a gente faz um estudo sobre o livro do Apocalipse da Bíblia, a gente fala mais sobre esse período, quando a gente estuda o Apocalipse capítulo 13. Até, se eu não me engano, foi sobre isso que o Hudson perguntou lá no YouTube, sobre quem é o abominável da desolação, que a gente citou no último estudo, tem a ver com esse período aqui de grande perseguição dos cristãos. Foi um período em que os cristãos eram mortos no Coliseu Romano, eles tiveram que fugir para as montanhas das cidades, não podiam entrar na cidade, porque todo aquele que pregava a palavra morria. Foi nesse período que surgiu a Inquisição, em que todos aqueles que usavam a Bíblia morriam, eram perseguidos como bruxo, não tinha-se acesso à palavra de Deus. Foi um período de perseguição terrível. Até Jesus fala que não houve igual e nem haverá um período como esse. Até a história que a gente aprende na escola chama esse período de Idade das Trevas, Idade Escura. Foi realmente algo terrível esse momento de perseguição. E aqui Jesus está avisando
que aconteceria isso aí. Depois da destruição de Jerusalém, ia haver esse período de perseguição. Bom, vamos lá. E depois de 1773, o que ia acontecer? Mateus 24, 29. Só um pouquinho mais para frente no texto que a gente leu, diz assim, olha, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Isso depois desse período de perseguição. Olha só, aqui na tela de vocês está aparecendo essas 3 datas aí. O escurecimento do sol e o escurecimento da lua, a lua como sangue, foi no dia 19 de maio de 1780. E aqui fala também sobre a queda das estrelas e o poder dos céus serão abalados, é dia 13 de novembro de 1833. Jesus deixou também, então, para que a gente pudesse entender o período do tempo do fim, ou quando aconteceria a volta dele, ele deixou esses sinais. Isso até eu falo para vocês, depois que a gente terminar aqui, vocês pesquisem na internet sobre essas datas, 19 de maio de 1780 e 13 de novembro de 1833. O que aconteceu nessas 2 datas? É chamado de o dia escuro. Na história, a história americana conta sobre isso. Que nesse dia, de manhã, lá pelas 9 horas da manhã, mais ou menos, 8, 9 horas da manhã, o céu foi se escurecendo, e ficava só assim no horizonte uma orla de luz bem longe assim. Mas a escuridão era tão grande que quem estava dentro de casa não conseguia enxergar um palmo assim na frente do nariz. Foi uma escuridão tremenda. Os animais ficaram todos confusos, o povo ficou morrendo de medo, todo mundo correu para a igreja, achando que o mundo estava acabando. Foi um caos. Aí depois que passou esse período de escuridão, à noite, quando parou esse breu todo que deu, aí eles conseguiram enxergar a lua, depois desse período, e a lua estava completamente vermelha, como sangue. A lua não deu sua claridade. Isso está na história, né? Foi um fato que aconteceu. Vocês podem pesquisar depois na internet sobre isso. E no dia 13 de novembro de 1833, teve a primeira chuva de estrelas, ou queda de estrelas, da forma como foi essa que conseguiu ser registrado. Porque começou a cair as estrelas, sabe que nem cai hoje, com aqueles riscos no céu assim? Só que foi tão grande e durou tanto tempo que começou às 10 da noite e foi acabar quando o dia clareou. Aquele monte de estrela caindo, que é coisa rara de acontecer, pelo menos naquela época. Desse período todo, não aconteceu. Foi algo fora do normal. E Jesus avisou isso lá para os discípulos, que isso ia acontecer. E essa chuva de estrelas despertou muita curiosidade depois dos cientistas para o estudo dessa área de astronomia, né? Então foi algo fora do normal que aconteceu. Jesus avisou. Então Jesus está dando uma sequência de fatos para que a gente consiga nos localizar no tempo em que cada um estaria vivendo. Infelizmente, poucas pessoas conseguiam compreender isso desde aquele período, mas Jesus deixou os sinais, né? E depois desse período da sol ter se escurecido, a lua ter perdido sua claridade e ter essa chuva de estrelas, o que aconteceria? Qual o período que viria depois? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Eu vou abrir lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Rodrigo, Oi, então só para acompanhar aqui o pensamento desse capítulo sim, de Mateus 24, que é um capítulo bem extenso, né? Ele está sim, falando sobre 2 momentos na história do povo de Deus, que foi o momento em que Jerusalém foi sitiada e foi destruída lá no ano 27 depois de Jesus, depois de Cristo. E também está falando sobre os acontecimentos que anteveriam a sua segunda vinda a esta terra, né? isso, Então, exatamente. Jesus está fazendo um paralelo entre esse a essas duas acontecimento, situações. dando uma sequência de fatos para ele fazer esse paralelo. Que nem até eu comentei no começo. Os discípulos acharam que quando o templo fosse destruído, o mundo ia acabar. Então Uhum. Jesus começa a fazer um paralelo para eles sentirem o que é os fatos, fazer o paralelo da destruição de Jerusalém com o tempo do fim. Primeiro ele descreve a destruição de Jerusalém. Depois ele começa a dar fatos que iam acontecer durante o período cristão,
que levariam também para o tempo do fim. Do mesmo Ah, jeito que ele ok. descreveu o sítio de Jerusalém para eles ali, ele deu esses fatos descrevendo quando chegaria o período do tempo do fim. Então, esses três fenômenos que nós vimos agora há pouco, que foi o escurecimento do Sol, a Lua como sangue e a queda das estrelas, esses três acontecimentos marcam o início Do do tempo do tempo fim. do fim, que seria o tempo que Isso. anteveria agora a segunda vinda de Cristo. Isso. Nós O que estamos Jesus falando estava sobre. falando? Isso, o que Jesus estava falando para os discípulos? Como os discípulos entendiam a destruição de Jerusalém do tempo como o fim do mundo, Jesus estava falando assim, olha, Jerusalém vai ser destruída assim, 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 então prestem atenção nos meus avisos para que vocês possam reconhecer. Mas a destruição do templo não é o fim. Então prestem atenção nos meus avisos. E começou a dar aviso, ó, vai ter um período de perseguição, depois vai ter o escurecimento do sol e da lua, que é as estrelas. Ou seja, ele falou lá, para não ser pego de surpresa na destruição de Jerusalém, presta atenção nos meus avisos. E aqui agora, para a gente do tempo do fim, presta atenção nos meus avisos para não ser pego de surpresa. É mais ou menos assim que Jesus está fazendo. Excelente. Então, vamos seguir aqui. Vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, manda para a gente Pode aí no perguntar. chat, que a Isso. gente É que está às vezes eu aqui. tenho costume de sair correndo também, que eu sou meio desesperadão, mas se eu estiver muito rápido, pode falar para eu. Vai Tá devagar aí e ótimo, explica de tá novo, tá ótimo. bom? Bom, vamos lá. Então, depois desse escurecimento do sol e da lua, o que a Bíblia apresenta para a gente? Olha só, 2 Timóteo 3:1 tem assim, ó, fala uma frase assim, só para a gente entender. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Jesus chama esse período depois dessa queda das estrelas, do escurecimento do sol, de últimos dias. Bom, então aqui a gente já começa a pensar, como que a Bíblia apresenta, o período que a gente está hoje. A Bíblia chama o período de hoje, depois desses fatos, de últimos dias. Olha só, o que vai haver nos últimos dias? Vamos fazer a gente vai ler esses textos que está na sua tela, ver se não é exatamente o que está acontecendo hoje no mundo. Olha só, vou continuar a leitura, está ali em 2 Timóteo 3, né, eu li o versículo 1, agora a gente vai ler do 2 ao 5, olha só. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também destes. Aqui é já um primeiro aviso. No tempo do fim, a situação vai estar assim. E, bom, a gente não precisa de muito para entender que hoje a gente está vivendo uma situação assim. A maldade sempre existiu? Sempre existiu. Mas do jeito que está hoje, é algo, sim, difícil. O povo fala assim, não, mas é porque hoje tem internet e fica todo mundo sabendo das coisas mais fácil. Bom, a internet tem desde os anos 2000, o começo dos anos 2000, que tem internet assim a larga escala, o povo tem bastante acesso. Gente, mas a quantia de coisa ruim que está sendo noticiada hoje, há 10 anos atrás, não era desse jeito. Quanto mais o tempo passa, mais as coisas ficam terríveis acontecendo. A última foi essa do menininho lá que morreu, segundo a investigação lá, que o menino morreu espancado pelos pais, padrastos lá. Que situação terrível. E a gente vê no mundo essa situação hoje sendo considerado normal. Uma pessoa não ser obediente aos pais, ser caluniador, ser irreverente, ou seja, não levar as coisas de Deus a sério, ser mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Hoje, quando você começa a falar muito de Deus, você fica o cristãozinho fanático, o religioso, e o povo nem dá muito crédito mais quando a gente começa a citar a palavra de Deus. Então, essa é uma descrição do tempo que a gente está vivendo. Outro texto está ali, é Tiago 5, versículo 3. Tiago 5, versículo 3. Olha só. Diz assim: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos, que há de devorar, como o fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Olha o versículo 4, não está aí na sequência, mas olha o versículo 4.
Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. É hoje o que está acontecendo. Esses são fatos dos últimos dias. A Bíblia e Jesus vêm alertando a gente de tudo aquilo que ia acontecer depois que ele partisse, que ele morresse, ressuscitasse. E Jesus vai alertando os fatos. Quanto mais essas coisas acontecem, mais próximo do fim dos dias a gente está. Olha só o livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Diz assim, olha: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quantas vezes eu já não vi esse tipo de comentário? Ah, não, você acha que Jesus vai vir, mas o mundo está assim, que nem eu falei. O povo fala, o mal sempre existiu, guerra sempre existiu, tudo está normal, está tudo do mesmo jeito. Eles arrumam até desculpa, é porque a internet está avisando mais agora. Mas isso... Ainda mais, Rodrigo, você falando isso, a gente pensa assim, que aqueles primeiros sinais do tempo do fim que a gente acabou Sim, de ver foram lá no século XVIII. Já se isso, passaram 3 séculos três que séculos. houve o escurecimento do sol, né, que houve a queda das estrelas. E aí? Né? Então, e de fato é um Sim, sinal da volta de Jesus, que quando chegasse no fim dos tempos, as pessoas estariam tão cansadas de esperar que estariam se perguntando: ah, mas se fala que Jesus vai vir já há muito tempo e até hoje nada, né? até hoje nada. E, na verdade, isso é um sinal. O que a gente acabou de ler aqui agora é que isso é um sinal. Então, como a Bíblia é rica nesses detalhes, e para mim, eu não sei para vocês aqui, mas para mim, isso são sinais de que realmente é a palavra de Deus. Porque Sim, somente uma inspiração divina que conhecesse o futuro e que soubesse como nós, aqui no século XXI, estaríamos pensando, é que poderia escrever um negócio desse, sim, né? com certeza. E é isso é Isso tremendo. e a gente, tipo, a gente hoje está fazendo um resumo dos principais, dos primeiros sinais que Jesus deu. No decorrer dos nossos estudos, a gente vai fazer alguns estudos específicos que deixam mais claro ainda o tempo que a gente está vendo, que é o tempo do fim. Que nem quando a gente estudar mais para frente, lá são 2 estudos que a gente vai fazer, porque ele é extenso, sobre o selo de Deus e a marca da besta. Vocês vão ver que são sinais bem claros de que a gente está vivendo no tempo do fim. Então Jesus ele foi dando uma sequência. E o interessante é que a Bíblia toda é repleta de sinais do tempo do fim. É porque às vezes as pessoas, infelizmente, não conhecem a palavra de Deus e estão alheios a tudo que está acontecendo, e Jesus está avisando, olha, cuidado, eu estou para voltar. E Jesus até, o Evangelho de, uma das cartas de Pedro fala assim que Jesus só não veio por misericórdia, porque ele está esperando que todo mundo seja capaz de tomar uma decisão. Mas, olha só, as coisas vão se intensificando com o passar do tempo. Vamos ler Mateus 24, versículos 5 até o 8. Olha só, aqui Jesus já vai dando algumas características, como eu comentei que ele estava fazendo um paralelo com a destruição de Jerusalém, ele fala de algo que aconteceria antes da destruição de Jerusalém e antes da sua vinda até essa terra para buscar os seus filhos. Olha só, do versículo 5 até o versículo 8. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Aqui até tem um outro texto que eu esqueci de colocar no slide, que fala, que é uma das cartas de Paulo, que fala que a terra geme igual a dores de parto, com relação ao tempo do fim. Paulo usa essa expressão, gemer como dores de parto. Eu não sou mulher, então eu não consigo descrever em mim o que é, mas pelo que eu vejo as mulheres comentando, como que é a dor de parto? Ela dá uma contração e para, depois tem um período longo,
e vem outra contração e para, depois os períodos de contração vão se diminuindo, a contração vai acontecendo com mais intensidade, mais forte, em menor espaço de tempo, e de repente a criança nasce. É a descrição que eu vejo assim das dores de parto. É algo que começa espaçado, depois a intensidade aumenta, o período diminui, a intensidade aumenta e o período entre elas diminui, e fica aquele negócio assim. Jesus fala aqui que é o princípio das dores. É a mesma ilustração que Paulo usa lá com relação à gravidez. Em Romanos 8:22, Rodrigo. 8:22? Legal, Isso. obrigado. É que minha memória não funciona muito, mas Romanos Tranquilo. 8:22 diz sobre isso, que compara o período da volta de Jesus como dores de parto. E aqui Jesus usa a mesma coisa, é o princípio das dores. Então, qual que é a intenção? É que haverá guerras e rumores de guerras, falsos cristos, né, pessoas vindo em nome de Cristo, mas sem ser de Cristo, e vai ter nação contra nação, reino contra reino, semelhante à dor de parto, ou seja, ia ter uma guerra lá, depois um período, outra guerra ali, depois o período diminui, uma guerra maior, depois um período, uma guerra mais intensa, depois em intensidade, até que em um período de menos de 40, 30, 40 anos, teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Depois acaba a Segunda Guerra Mundial, teve a Guerra Fria. Depois é guerra para o mundo inteiro. Hoje tem guerra para todo lado. Tem países que estão em guerra contra eles mesmos. Fica aquele negócio assim, a gente parar para pensar, tem guerra no Rio de Janeiro. Porque é uma matança só e gente morrendo. Eu já vi comentários de pessoas que moraram naquela região do Rio de Janeiro, onde é intenso esse negócio, que eles acostumaram com o tiroteio. Até o rapaz que eu vi ele falando, que estava lá jogando videogame, junto com o pessoal na live, assim, jogando videogame, e começa o tiroteio lá fora, ele continua jogando, e os caras na live com ele, o que está acontecendo aí? Ah, não, os caras estão dando tiro lá fora, mas vamos lá, bora, vamos jogar. E continuou jogando. Começou a se acostumar com isso. E outra, hoje é guerra e morte o tempo todo. É falso Cristo para todo lugar. Pessoas que se levantam dizendo que são de Cristo estão enganando muita gente. Né? Um exemplo. Rodrigo, Oi. desculpa te interromper de novo. É que Aham, você não, falou de tranquilo. guerras e são assuntos que você sabe, né? Que comigo Aham. eu gosto desses assuntos. Mas você falou de um detalhe que é muito importante a gente perceber, porque tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra Mundial, o maior sofrimento ele foi localizado, ele não foi distribuído pelo mundo inteiro. E Sim. hoje, no século que a gente vive, que é um século globalizado, o sofrimento também está globalizado. Hoje, o que Sim. acontece lá na China, e a gente viu um exemplo com a pandemia, por exemplo, que foi um exemplo grande disso, mas hoje o que acontece na China afeta o Brasil, né, Sim. em todos os sentidos, seja bom ou seja ruim, afeta todos os países. Então tá tudo conectado hoje. Então realmente hoje, se houver uma grande guerra, né, ou um grande problema mundial, ele vai acarretar em Vai todos os afetar o mundo países, vai todo. atingir o mundo inteiro. Então Vai atingir o essas mundo. dores elas estão mais intensas. A gente está passando por um momento Sim. hoje, por exemplo, dessa pandemia que ela não se compara com o H1N1 que a gente teve alguns anos Nem um pouco. atrás, né? Ela está muito Mas olha pior. só, até é interessante você tocar nesse assunto. Olha só, a gente teve uma pandemia lá em 1900 e alguma coisa, que eu não lembro a data, que matou muita gente. Depois chegou nos anos 2000, teve no mundo, assim, em vários lugares, H1N1, a gripe disso, gripe daquilo, foi afetando o mundo e foi intensificando. Agora tem uma pandemia mundial, todo mundo sofrendo com a consequência de uma doença. Ou seja, a intensidade das coisas é muito. O alcance das coisas que acontece hoje é global, ou seja, tá para nascer, sabe? Que nem as dores de parto, está para nascer. O fim está quase chegando. Jesus foi alertando a gente com relação a isso. Bom, vamos lá, vamos continuar nos textos. E qual que é o último grande sinal que Jesus disse que ia acontecer no tempo do fim? Mateus 24, versículo 14, diz assim, olha: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus disse aqui o último sinal que vai haver antes do tempo do fim. Então, a gente vê uma sequência de acontecimentos ali, a intensidade aumentando, falsos cristos, né? A gente começou aí com cômico, né? O Henrique Cristo, um exemplo, não que tenha começado com ele, mas é um exemplo, pessoas dizendo ser Cristo. Depois foram aparecendo os outros, e hoje tem gente que tem seguidores,
e, enfim, igrejas enormes, e pessoas que não ou dizem ser Jesus, ou se dizem ser enviados por Jesus, que tem igrejas enormes, pessoas seguindo de todos os lados, mas que pregam a mentira, que coisas que não estão na Bíblia. Pessoas que se dizem ser enviados de Jesus, mas estão pregando contra a palavra de Deus e estão alcançando a muitos. Então, por isso que o último grande sinal será a pregação do verdadeiro evangelho, do evangelho do reino. Ele vai ser pregado a todas as nações. Então virá o fim. Então, o último grande sinal é uma pregação do evangelho a todas as pessoas. Aqui é uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Isso é algo sério, assim, porque às vezes as pessoas vão falando da Bíblia, líderes religiosos de todas as igrejas vão falando da Bíblia e sempre vão querendo trazer para si como se ele estivesse com a razão daquilo que está falando. Toda igreja faz isso. Mas eu quero dizer para vocês que não acreditem nas coisas que se falam, nem em mim. Tudo o que eu estiver falando aqui, por favor, confiram na Bíblia. Não deem crédito só porque alguma pessoa está falando. Só porque um ser humano, um pastor que seja, famoso que seja, esteja falando, não acredite simplesmente porque ele está falando. Tem que conferir com o que está na Bíblia. Então, confiram. Tudo isso que a gente está estudando, os textos, por isso que eu compartilho o PowerPoint, a gente grava vídeo, para que vocês possam conferir tudo aquilo que a gente está falando. Não acreditem só porque eu estou falando, mas tem que estar na Bíblia, tem que estar escrito. E o Evangelho vai ser pregado, é o Evangelho bíblico, aquele que está na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, aquele que a gente viu lá desde o começo dos estudos, que a Bíblia ele é completa, o Antigo Testamento vale tanto quanto o Novo Testamento vale, o ensinamento de Deus está em toda a Bíblia, Deus não muda, aquilo que Deus ensinou lá no passado, ele vai continuar ensinando hoje. Então, tudo que qualquer pessoa vier te ensinar, confiram na Bíblia. Busquem na Bíblia ver se é verdade. Assim vocês vão conseguir distinguir qual é o evangelho do reino que Jesus está falando aqui. Eu creio ter encontrado esse evangelho, porque eu vi na Bíblia uma beleza sem igual. O que eu aprendi, o que eu passei a ter esperança quando eu comecei a estudar a Bíblia, foi algo que transformou a minha vida. E graças a esse estudo, eu consigo responder essa pergunta que está na sua tela aí. Em que parte estamos? A gente está no tempo do fim. Estamos pertinho da volta de Jesus. Com o andar dos estudos, vocês vão ver que a Bíblia aponta realmente que a gente está ali, se a gente fosse voltar lá para aquele estudo da estátua, a gente está ali no minguinho da estátua ali para acabar tudo, só esperando a pedra descer do céu e acertar a estátua e Jesus ter o seu reino. Porque todas as indicações da volta de Jesus, elas aconteceram. Até interessante, na sequência dos estudos a gente vai falar mais sobre isso, que são mais estudos, a gente está no 5º estudo hoje, vão ter mais alguns aí, 18, 19, 20 estudos, eu não lembro a quantia certinho, mas todos eles sempre vão trazer características do tempo do fim. Todos os ensinamentos vão falar sobre o tempo que a gente está vivendo, sobre as mentiras que a gente escuta, sobre as verdades que a gente precisa ouvir, enfim, vai nos dar a sensação de que realmente a gente vive o tempo do fim. E Jesus, então, deixou esses sinais a princípio para que a gente possa se localizar. E por que Jesus deixou esses sinais? Porque de maneira nenhuma a intenção de Jesus é que alguém se perca. A intenção de Jesus é que todos estejam preparados para quando ele voltar, nos levar. Para quando ele voltar, nos buscar, para que a gente possa ter paz, para que a gente possa estar tranquilo. Essa é a intenção de Jesus. Jesus quer que você esteja preparado, reconhecendo o tempo que você vive. Você esteja pronto. Se Jesus voltar hoje, eu estou pronto. Essa é o que Jesus quer. Isso não é arrogância minha falar, não, eu vou estar pronto. Não é isso. É que, graças a Deus, Ele nos dá força para estar preparado. É Ele quem nos acompanha, Ele quem anda com a gente, que está ao nosso lado nos momentos de dificuldades. Por isso que a Bíblia é repleta de promessas que tem ali, né? Eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar por passos verdejantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Deus está comigo. Então, por quê? Porque que Deus quer que todos estejam preparados para encontrar com Ele. Porque Jesus tem duas formas dele voltar. Por isso que a Bíblia é valiosa, não só também para o período do tempo do fim, mas ela é muito valiosa para todo mundo. Jesus pode voltar de duas formas. Uma, da forma como a gente está estudando, né, Jesus vindo nas nuvens dos céus para buscar os seus, ou Jesus pode voltar para mim hoje. Se eu sair aqui dessa igreja e Deus me livre, mas sofrer um acidente e perder minha vida, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a minha ressurreição para saber de que lado eu vou estar. Não é alarmismo, eu não estou fazendo terrorismo, pelo amor de Deus, não entendam dessa forma. Mas realmente é algo sério, porque aquilo que a gente vive, aquilo que a gente aprende, Deus em nossa vida, é algo que a nossa salvação depende disso. E Jesus quer que você se salve. Jesus, ele é um Deus preocupado com cada um dos seus filhos. Por isso que ele avisa tudo isso. Olha só, Jesus disse essas palavras há 2000 anos atrás, para que hoje você escute isso aí e seja preparado. Então Jesus, ele está alertou seus discípulos, nos alerta hoje, olha, o tempo está assim, está chegando o tempo do fim, para que você possa estar preparado. Então, hoje, Jesus quer que você esteja preparado para encontrar com Ele. E é por isso, então, que a gente que a gente faz esse estudo. Porque Deus também me deu essa missão e falou, ó, conta para os meus filhos aí que eu estou chegando. E é por isso que eu estou aqui com vocês. É mais forte do que eu. Deus pediu isso para mim, pediu para a Gabriela também, tenho certeza, senão a gente não ia estar aqui, né? Deus fez esse pedido e a gente está compartilhando com vocês aquilo que Deus colocou no nosso coração. Que estamos vivendo o tempo do fim e Jesus está preparando um povo para ele voltar a buscar. E já deixou até alguns acontecimentos que nem a gente viu hoje. Então hoje a gente está vivendo o tempo do fim. E eu quero saber de você, então, agora, sem medo, sem vergonha nenhuma, se você tem alguma dúvida. Se alguém quer perguntar alguma coisa, não saia daqui sem dúvida, com dúvida, pelo amor de Deus. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Olha. Não fique com dúvida, gente, pelo amor de Se Deus. tiver, é só habilitar o microfonezinho Isso, aí do lado, que senão a gente não consegue te ouvir. isso. Se alguém quiser. Eu sei que o Rodrigo tocou num ponto aqui, enquanto ninguém se manifesta, mas pode se manifestar. Se alguém se manifestar aqui, eu paro de falar, tá bom? Mas eu sei que o Rodrigo suscitou uma dúvida aí em relação à morte. Você falou que se eu morrer hoje, Jesus já voltou para mim. Então, eu acredito que talvez isso tenha ficado alguma dúvida, né? O Hudson falou aqui que está sem dúvida nenhuma ali, que foi bem claro Bom, o estudo para bom. ele, que bom. Mas sobre isso a gente vai falar num outro estudo, não é, Rodrigo? A gente vai Sim, ter tem um uma estudo sequência de estudo. só para falar sobre esse Só para assunto, falar né? sobre a morte. Que Aí a história gente é vai ver essa? mais ainda que a gente está próximo do tempo do fim. Quando a Ah, gente estudar que sobre o que a fantástico, Bíblia diz sobre a morte. que Tá certo? fantástico. E Então, acho que que é bom. realmente isso daí. Eu acho que não, o O pessoal povo não tem. Que não tem bom. Eu fico dúvidas, ficou feliz bem com isso. claro. Mas no caso, se durante a semana surgiu alguma dúvida, pode mandar mensagem, vocês têm o contato da Gabriela, pode mandar dúvida pelo WhatsApp, ou vocês preferirem, pode colocar lá também nos comentários dos vídeos que a gente sobe No depois para YouTube. vocês estudar depois no YouTube. Pode colocar a pergunta lá, que eu vou respondendo, é claro, sem adiantar os temas, né? Eu vou respondendo dentro do tema ali, mas até creio que foi o Hudson mesmo, porque se não foi ele, foi alguém com o mesmo nome dele que fez a pergunta lá. E eu coloquei lá, eu não consegui adiantar a pergunta dele. Ele fez a pergunta sobre quem era o homem da iniquidade, quem era o iníquo que é apresentado no estudo passado. Eu não dei a resposta aberta para ele, mas eu dei algumas indicações de alguns estudos que dá para ele saber. Mas assim, eu vou respondendo Legal. dentro da possibilidade, sem correr com o estudo, mas eu vou respondendo dentro da possibilidade as dúvidas de vocês.
Isso é Mas importante para a didática também, para não ficar muito sim, confuso para vocês. Porque sim, às vezes a gente vai responder uma pergunta, a gente só joga informação, e aí vocês não captam a ideia central. Então é isso, importante a gente ter esse cuidado também, né? É porque nós já estamos acostumados com essa didática de estudar a Bíblia, e a gente sabe até onde vocês podem suportar de informações, sabe? É igual isso. mesmo um É que nem. professor. A gente não vai dar para Aham, vocês aquele alimento sólido, aquela coisa assim mais pesada, aquele assunto mais pesado, sem antes preparar uma base aí para vocês isso, poderem compreender por completo, para não ficar ideias isso. soltas aí. Então, essa é a Isso, não que a preocupação. gente esteja num nível lá em cima, não, De a jeito gente é o. nenhum, Não, não. não é isso. Mas é porque a Bíblia ela é repleta de assuntos, tanto que, olha, eu estou estudando a Bíblia há 17 anos. 17 anos estudando a Bíblia, tem muita coisa que eu estou sabendo. Mas então, se eu não tivesse a minha base lá atrás, eu não conseguiria entender o assunto de hoje. É que nem aula, né? A gente na escola vai crescendo assim. E é por isso que às vezes eu não dou a resposta para mim, assim, de cara, porque às vezes, não, mas peraí, não entendi porque não faz sentido, porque não teve o começo ali. Por isso que eu vou devagarzinho. Mas vocês vão ver que os estudos eles vão correndo e vão trazendo uma riqueza de informação que até dúvidas que às vezes tinham no começo, vocês vão vendo que o próprio estudo ele vai respondendo assim para a gente também, tá certo? Então, Fantástico. o que eu queria de vocês, vou compartilhar na tela de novo, é uma decisão que eu quero que vocês tomem. Está em Amós 4:12. Olha só, vamos lá, eu vou abrir minha Bíblia aqui no livro de Amós, capítulo 4, versículo 12. Olha só o que diz o versículo. Portanto, assim te farei, ó Israel. A gente pode entender Israel como nós hoje. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Essa é sempre a intenção de Deus, nos preparar para encontrar com Ele. E olha só então, dentro desse preparo, eu quero que vocês tomem essa decisão de se preparar mesmo para encontrar com Deus, para estar pronto para aquele dia quando ele vier nos buscar, que a gente estudou no último estudo, quando ele vier aparecer nas nuvens do céu com todos os seus anjos, ele vai vir para nos levar a encontrar com ele, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão, nós seremos transformados e moraremos para sempre com ele. A gente precisa desse preparo. E é uma decisão que só você pode tomar. Deus faz tudo por nós, eu sempre falo isso, Deus faz tudo por nós, menos decidir. É uma decisão que você tem que tomar. Então, a decisão que eu peço, né, que vocês tomem é sempre se preparar para encontrar com Jesus, tá certo? E no próximo estudo, o que vai acontecer depois da volta de Jesus? Qual que é a sequência? O que acontece depois? E quando Jesus voltar, o que vai ter? Né? O que vai acontecer? Então, olha só, o nosso estudo, o próximo estudo chama Os 1000 anos. A Bíblia apresenta um período de 1000 anos, no Apocalipse, capítulo 19 e 20, apresenta um período de 1000 anos. O que é esse período de 1000 anos? O que acontece depois da volta de Jesus? É o que a gente vai estudar no próximo estudo, tá certo? Deixa eu interromper aqui. Gente, então, como vocês não ficaram com dúvidas, ainda dá tempo se quiser perguntar alguma coisa, mas como vocês não ficaram com dúvidas, eu quero estender o convite a vocês para o próximo sábado. Vamos todo mundo estar aqui, fazer que não sei se estão fazendo mesmo, vamos trazer gente, porque do mesmo jeito que eu quero que todo mundo que eu conheço esteja no céu, quero que vocês estejam no céu, estejam vivendo para sempre com Cristo, estejam vivendo com Cristo, creio que esse é o desejo de vocês também. Então, traz gente para Cristo, vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus, vocês vão ver que a Bíblia é algo maravilhoso, algo que transforma a nossa vida. Eu deixo esse convite para vocês. Tem algum recado, Gabriela, para a gente poder estar encerrando? Não, só avisar que eu vou disponibilizar para vocês o link dessa aula, né? Se alguém precisar das 3 aulas anteriores, me avisa que eu também mando o link, mas está tudo no YouTube. Dá para vocês puxarem lá, né? Pelo link dessa aula aqui, já vai dar para puxar das outras. E durante essa semana a gente vai aí mantendo contato. Se vocês tiverem surgir alguma dúvida depois, podem enviar para a gente. E sábado que vem, às 4h30, né, Rodrigo? Isso. Sábado que Essa vem, classe 4h30, 4h30. todo mundo apostas.
É isso aí. E Tá como o bom? Rodrigo falou, vamos convidar as pessoas que a gente conhece, que eles podem assistir as primeiras aulas disponíveis no YouTube e semana que vem acompanhar esse estudo sobre esses 1000 anos ou milênio, né? Conhecido como o Sim. milênio, que nós vamos fazer semana que vem. E tragam as suas Bíblias, né, Rodrigo? Se alguém não É, tiver Bíblia também para estudar, isso. avisa para a Interessante gente, isso. que a gente dá um jeito. Tá? Aham, eu tenho A gente algumas Bíblias comigo que eu disponibiliza. posso disponibilizar. Eu tenho uma caixa enorme de Bíblia. Eu Aí, ó. consigo disponibilizar para Então, vocês. se vocês Quem não tiver, precisarem, quiser, entre em contato que a a gente gente arruma uma tem Bíblia, e tá dá um bom? jeito de enviar para vocês, tá bom? E acho que é Aí, ó, isso. a Eliane A Antunes, Eliane ela falou que quer. ela quer uma Bíblia. Ótimo, Então Eliane, a tá, gente vai conversar, eu vou combinar como que a isso, gente faz para te entregar, tá bom? isso, combina com ela certinho, então. Aí eu tenho a Bíblia, assim você me fala, a gente arruma uma Bíblia para ela, tá bom? Tranquilo, tá ótimo. Então, gente, vamos lá, então vamos encerrar. Eu quero fazer uma oração com vocês. E em um motivo especial, que vocês também lembrem na oração de vocês, pode parecer até mais do mesmo, mas é sobre essa situação que a gente está vivendo, né? Onde eu trabalho, lá no meu serviço, né? A gente trabalha, eu trabalho para a igreja, e lá na igreja a gente infelizmente perdeu um pastor por conta do Covid, a gente perdeu uma irmã que trabalhou muito tempo com a gente, que foi um choque para a gente. É claro que a gente tem a esperança da ressurreição, mas a gente fica triste pelas famílias que perderam, né? O convívio não vai ter mais até Jesus voltar. Então eu pedi vocês lembrarem na oração de vocês dessas pessoas todas que estão perdendo seus entes, né? Graças a Deus a gente tem essa esperança do reencontro quando Jesus voltar, muitos vão se ressuscitar, mas tem gente que não tem essa esperança, né? Que não conhece. Então permitir para que vocês lembrem na oração de vocês de orarem por essas pessoas para que Deus possa trazer conforto, trazer paz, trazer essa esperança que a gente está descobrindo aqui na Bíblia, porque é muito ruim viver sem esperança e Deus tem a resposta. Então peço que vocês orem por essas pessoas que estão, infelizmente, vivendo esse tempo difícil, tá certo? Bom, feche seus olhos aí onde você está, vamos orar a Deus. Senhor Deus, te damos graças porque o Senhor está sempre nos acompanhando, o Senhor está sempre andando ao nosso lado, nos avisando, nos aconselhando. Hoje o Senhor nos mostrou muito de como estaria o mundo pouco antes da tua vinda. A gente viu sobre a intensidade das guerras, da violência, da morte, das pessoas que dizem virem em teu nome, mas enganam as pessoas. O Senhor deu sinais físicos também para que a gente possa se localizar no tempo. Então nos dê força, Pai, nesse preparo. Te agradecemos que o Senhor está conosco sempre e nos dê sabedoria para aprendermos da Tua palavra, entendemos o tempo e estar preparado para quando o Senhor vier nos buscar, a gente possa estar em pé para morar com o Senhor para sempre. Peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Peço que o Senhor purifique o nosso coração e nossa mente para sermos conforme a Tua vontade. E peço também que o Senhor faça morada no lar de cada um, que o Teu Santo Espírito esteja habitando no lar de cada um aqui, que acompanhou esse estudo, que o Senhor faça prosperar, que a paz do Teu Santo Espírito esteja no lar de cada um deles. Isso eu peço não porque haja mérito em nós, mas eu peço em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe a todos vocês. Sábado que vem eu espero, conto com a presença de vocês, espero vocês para a gente continuar o nosso estudo. Tá bom? Deus abençoe vocês, gente. Tchau, até sábado que vem, pessoal. Deus Até abençoe. mais ver.